E aí, tudo beleza? Estamos aqui para uma aula de SQL também, tá? Mas você vai ver coisas de futebol aqui, você vai ver coisas de análise de mercado. Vamos trazer uma aula com uma dinâmica diferente. Aqui você vai ter aulas sim de SQL, fazendo revisão de alguns assuntos que eu coloquei nas aulas, mas também aqui você vai ter uma análise de mercado real com os jogadores reais, né? E vamos fazer uma simulação aqui. Então, você que gosta de futebol e quer ver uma questão de análise de mercado, de repente um bom jogador para contratar para o seu time, aqui vai ter também. Mas se você quiser aprender, né, algumas coisas, revisar algumas coisas que você viu nas aulas de SQL, você também vai ter essa dinâmica diferente que eu vou fazer uma vez. Um vídeo fazendo eh, só a parte teórica, um outro vídeo fazendo justamente essa questão de futebol, né? E nesse fazendo futebol, como assim, como se fosse análise de mercado. E nesse vídeo de hoje, eu criei uma tabela, o foco não vai ser em criação de tabela, vai ter outras aulas assim, até que a gente pode fazer uma criação de tabela, não sei, vou pensar a respeito, mas vai ser sempre essa coisa de mescla aí de fundamentos de SQL com essa questão de análise de mercado, que é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu já trabalhei algo parecido com isso anos atrás, em questão de análise de desempenho, tal. E vamos fazer aqui análise de mercado dos jogadores reais. Então eu criei uma tabela, fiz uma filtragem de jogadores sul-americanos e quis criar uma simulação em que eu estou trabalhando no clube que veio com aporte de uma SAF, que acabou de subir da Série D para a Série C e quer fazer uma contratação de um jogador de uma liga estrangeira, né, um jogador do Campeonato Brasileiro da Série C, né, fazer uma temporada de subida da Série C. A SAF veio com um aporte financeiro um pouco melhor e ele quer contratar um jogador aí que esteja em destaque em alguma liga sul-americana para ser uma contratação de destaque aí na, né, nesse clube, sendo que, né, esse clube aí tem o aporte máximo de 3 milhões de reais. Não se pode contratar mais que 3 milhões de reais. Logicamente que o clube, se você quiser contratar 100% dos direitos, aí é por conta de risco, né? Mas, logicamente, você compra outras porcentagens dos direitos do federativo de jogador, você que é do futebol sabe, mas a gente vai ver aqui os valores, né, desses jogadores e, e a gente vai aqui ver o que, que a gente pode fazer, né? Então eu fiz esse trabalho de filtragem, eu filtrei 12 jogadores através de transfer market, 12 atacantes, tá? O clube pediu atacante e eu fiz essa filtragem aí e peguei dois jogadores aqui da Liga Peruana, Uruguaia, Colombiana, Chilena, Boliviana e Equatoriana, tá? Eu criei essa tabela. Para colocar a tabela, é exatamente esse código aqui que foi feito aqui, né, no SQL. Estou aqui no MySQL, justamente o select colocar o asterisco que significa todas as colunas e o from jogadores da América do Sul, que é o nome da tabela que eu criei, tá? Então, para o pessoal aqui que quer pegar o fundamento do SQL, do MySQL, é exatamente isso aí que está rolando, certo? Mas aí eu quero trazer uma simulação aqui para vocês e vamos aqui colocar, né, em prática algumas aulas, tá? Mas você que veio aqui e não está a fim de aprender o SQL, só quer pegar de repente uma boa dica aí de jogador para você indicar para o seu clube, ou pelo menos para ver os highlights, para ver se ele presta ou não.
né, fica aqui no vídeo, tá? Então é isso, né, pô, você vai fazer uma análise de mercado, logicamente você não vai olhar para uma tabela e já vai contratar, né, mas tem outras etapas, você vê, como é que é a participação do cara no jogo, se vai encaixar com o modelo de jogo do treinador, outra situação. Mas nisso daqui a gente fez uma triagem para começar a fazer uma análise de mercado, e a análise de mercado começa por aí, tá? Eu trabalhei em análise de desempenho alguns anos atrás, não exatamente assim, porque outros programas eram utilizados, mas é por aí. Mas vamos fazer uma simulação do seguinte, né? Um clube pediu para que eu fizesse análise dos atacantes, mas chegou o treinador e disse: olha, eu quero que tenha centroavante. Eu quero só centroavante. Então, beleza, né? Então, para que a gente possa. A gente tem uma tabela aqui que tem vários jogadores, né? E a gente. CA, tá? A gente coloquei CA centroavante. Então, como o treinador quer que só tenha a lista de centroavante, aí a gente vai fazer uma coisa diferente. Vamos colocar o código aqui. Vamos colocar o select, né? Sim, select tudo, tem que ser tudo. Você vai colocar aqui from jogadores da América do Sul e a gente vai colocar aqui um where, que é a ferramenta de condição. Você que assistiu nas aulas anteriores, sabe? Se você não assistiu, veja novamente. Se você assistiu, isso aqui é só uma revisão que vai ajudar você a reforçar isso aqui, né? Então a gente está trazendo essa ilustração, uma coisa diferente. Então temos aqui o where, que a posição, né? Que é essa coluna de posição, posição. E aí a gente tem que colocar o like, né? Lembra aí da questão das palavras, né? Que você tem que usar o like, que é uma ferramenta de filtragem, coloca aquele aspas, e aí a gente coloca aqui CA de centroavante, e depois a gente coloca nosso sinal de porcentagem, que é o wildcard, fecha e depois fecha todo o código. Para quem está na questão de SQL, por quê? Porque a gente sabe que não existe só centroavantes puros. Tem um cara que joga de centroavante, mas pode jogar de ponta. Então, se eu colocar só centroavante, só vai aparecer os centroavantes que só jogam de centroavante. Mas pode ter, a gente quer, o treinador pediu centroavante. Centroavante, esse centroavante pode jogar também de ponta, né? Mas ele faz a função de centroavante. Então, no caso, a gente vai colocar o like, que a gente coloca aqui o centroavante, e depois esse sinal de porcentagem, que é o wildcard, que diz que depois do CA, que seria o centroavante, pode vir qualquer coisa, né? Pode vir qualquer coisa. Então, vamos aqui ver. Nós temos aqui vários jogadores, né? Nós temos o Álvaro Lopes, que nessa contagem aqui tem 15 gols, 11 assistências, 11 gols e uma assistência em 15 jogos, com 12 participações em gols, com um valor de mercado de 2.600.000 reais. Então, poxa, é um cara que está fazendo uma liga uruguaia tá ali, de repente tem times ali que é uma liga que não é da mais forte, mas de vez em quando traz aí alguns bons jogadores, né? Então, de olho nesse jogador. Ele tem 27 anos, o que é uma idade boa, de repente, para que um clube queira contratar, e depois ele faz uma temporada de destaque, até tem uma possibilidade de revenda.
Então é um jogador aqui, interessante. Então você tem aqui, ó, temos aqui o Fernando Mimbakas, que é do Juventude, né, ele já é um jogador mais barato, que é 1.800.000, tem menos gols, e vai vendo aqui, o Jorge Rivaldo é do, olha aqui, esse daqui eu coloquei, né, quer dizer que ele pertence ao Tigres, tá? Ele pertence ao Tigres, mas está jogando no Rio Negro Águilas, que é da Colômbia. Então, o valor de mercado dele é bem alto. O Tigres é da Liga Mexicana. A Liga Mexicana normalmente tem mais dinheiro. Então, esse daqui tá vetado, tá? Não pode contratar esse jogador, que tá muito caro. E aí a gente tem o Nelson da Silva, tem o Agostinho Herrera e o Rony Carrilho, que tá aqui com esse é bom, mas é caro, né? A Liga Equatoriana tá com jogadores com valor maior. Então, desses jogadores, né, numa avaliação como essa, seria com ao custo-benefício o Álvaro Lopes, né? Porque ele está se destacando e tem aqui um valor de mercado dentro do orçamento. De repente você pode contratar até menos do que 100% do passe dele e ainda ter um dinheiro para contratar um outro jogador, né? Então, mas tem essa possibilidade, né? Mas assim, é, o que pode acontecer é o seguinte, mas o pessoal do clube, ele está pensando numa situação diferente. Por quê? Pô, a gente pode contratar esse o Álvaro Lopes, ele tem uma boa coisa, mas eu vou fazer aqui uma outra situação. Ele tem um bom detalhe, mas eu vou fazer uma outra situação que o clube está dizendo o seguinte: eles querem contratar esse atacante, mas eles querem fazer de tudo para não pagar, né, o valor de comprar o passe dele, ou que seja 50%, 70% que seja. Então ele deu uma ideia de que eu quero avaliar quais desses jogadores eles estão em fim de contrato. Assim, ou eles estão com o contrato perto de se vencer. Porque você que acompanha futebol sabe que 6 meses, né, o cara pode, 6 meses antes do contrato encerrar, o cara pode assinar um pré-contrato com outro clube. Então, o que a gente pode fazer aqui nessa situação? A gente pode colocar o select, né? Where, e a gente pode colocar aqui que o fim do contrato, que é essa tabela que a gente está falando de contratos, tem que ser igual a 2026, 12, 31, porque nós estamos em 2026. E por que isso? Porque no SQL é o modelo americano, tá, de data. E você pode mudar, mas isso aí para uma outra aula, tá? Uma outra situação. Então, a gente pode ver isso aqui, né? Então, a gente vê todos os jogadores que eles estão com o contrato perto de se encerrar. O Jorge Rivaldo, que não é aquele caso, que é aquele jogador que tem um valor muito caro, ele é do Tigres, mas esse contrato aqui é de empréstimo, tá? Então, né, por ele estar aqui no Tigres, é um contrato de empréstimo. Mas a gente vê outras situações aqui. Tem esse Jason Vargas, que é da Liga Chilena, né? Ele é chileno e é do Deportes La Serena. E aqui ele tem bons números, tem 11 jogos, tem 5 gols
e 2 assistências, tem um alto valor de mercado, tem 28 anos, 1,69 m, mas ele está com um contrato perto de se encerrar. Então, de repente, pode se negociar, pode colocar um projeto bom para ele aí, quem sabe ele vem, né? Mas nós temos aqui o próprio Álvaro Lopes, que é do Albion FC, aquele que nós estamos falando, que ele tem o contrato dele até 26 dos 31. Mas, se eu não me engano, eu não escrevi aqui, mas se eu não me engano, o Álvaro Lopes ele é emprestado, tá? Eu acabei não colocando aqui, mas eu acredito que ele foi emprestado, tá? Ele é de empréstimo. Mas assim, eu não lembro se o contrato dele é até 12 do 31 de 26. Então eu acredito que seja uma pequena falha que ele está emprestado para algum clube que é do Uruguai também. Que teve até um jogador que eu sou de. Tem aí nos comentários, né? Que eu sou aqui de Recife. E tem um jogador que foi contratado pelo Asa, que foi por esse clube, que é o mesmo clube que é do Álvaro Lopes, que ele está emprestado do Albion por esse clube. Mas enfim, voltando a essa situação, vamos pegar aqui na simulação de como se ele tivesse, né, com o contrato vigente, né? Isso seria uma boa oportunidade de mercado, assim como esses outros aqui. A gente está vendo o Edgar Lastre. O Edgar Lastre, ele é um jogador que não é caro, né? 880 mil, tal. E você pode ter, assim, outras opções. Logicamente que eu criei uma tabela com 12 jogadores, gente, mas vamos colocar numa situação em que se colocasse 50 jogadores, 100 jogadores, vamos supor que fosse alimentando o banco de dados e aí colocasse 100 jogadores. Então, esses tipos de filtros, eles são importantes, né? Eles, eles são importantes. E aí, é, a gente vai ver uma coisa, tá? Uma coisa legal aqui, que a gente vai ver aqui na tabela inteira. Deixa eu colocar aqui. Nessa tabela inteira, a gente também vê uma coisa legal. Por exemplo, esse Beto da Silva aqui, ele tem nacionalidade brasileira. Na verdade, esse cara é brasileiro, ele foi naturalizado peruano, tá? E para um clube, de repente, que quer contratar um jogador, né? E não quer ocupar a vaga de estrangeiro, de repente quer ocupar a vaga de estrangeiro com outro, é importante que se preencheu essa nacionalidade aqui brasileiro, né? Então você tem essa outra possibilidade aqui, né? E poderia colocar, né, na questão da filtragem, né? E pode colocar também sobre a questão de participações em gols. Por exemplo, aí a gente vai colocar aqui select tudo from jogadores da América do Sul, vamos supor aqui where parte em gols, né, que seria a coluna de participações em gols, um jogador seja maior aqui, maior ou igual a 8. Vou ver aqui. Pronto. Agora a gente tem jogadores aqui que têm participações em gols maiores ou igual a 8, né? Nós temos aqui o Beto da Silva. Ele até pode jogar de centroavante aqui, mas não é o principal dele, tá? É um cara que arranha aqui centroavante. Então, temos aqui o Beto da Silva, nós temos o Edgar Lastre também, o Carlos Airala,
que são jogadores aqui, ó, 11 gols, o próprio Álvaro Lopes. E todos esses jogadores aqui, eles têm mais de 8 participações em gols. Então você pode entregar aí para fazer essa filtragem, né? E o mais interessante, que eu não tinha falado sobre isso, é que todos esses jogadores eles têm menos de 30 anos, tá? Foi uma determinação do clube. Enfim, então deixa aí nos comentários se você gostou dessa proposta. Vamos fazer mais vídeos aí de análise de mercado. A gente vai pegando essa coisa de brincar um pouco aí com de fazer análise de mercado. De repente você pode pegar aí um jogador que seja uma boa indicação para o seu clube. E também a gente vai aprendendo um pouquinho aqui a trabalhar com o SQL, trazendo aí algumas coisas legais, né? Eu trabalhei muito a questão do like, do where, né? Toda essa questão de filtragem, mas você pode pedir aí, né? Uma, outras coisas, poxa, trabalha tal função, e aí a gente vai usando a criatividade para que a gente possa trazer situações reais e que a gente possa também fazer um trabalho bem legal aqui, tá bom? Então é isso. Espero você na próxima aula. Um grande abraço e até lá.